instrumento nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Gênesis 49 e o verso de número 22. Gênesis 49 e o verso de número 22, para a glória de Deus. Enquanto você vai identificando aí, quero já agradecer a Deus por esta oportunidade, por poder mais uma vez viver a promessa de Deus na minha vida. Agradeço ao Senhor também por poder voltar a essa casa. Essa é a quarta ou quinta vez que eu volto aqui, e cada vez que eu volto eu fico mais feliz, porque é um sinal de que Deus tem me usado. Todas as vezes que eu volto no lugar eu fico feliz, porque é um sinal de que Deus, Ele, pela misericórdia infinita dEle, por graça e graça seguida de graça, Ele tem usado a minha vida em nome de Jesus ainda nesta terra. Então eu sou grato ao Senhor. Muito obrigado ao pastor. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe mesmo. O pastor me mandou mensagem no sábado. Amanhã eu falei: pastor, amanhã é domingo, eu não posso, não consigo sair. Ele: não, eu estou confundindo, é muita coisa, né, pastor, para resolver. É assim mesmo. Mas estamos aqui para a glória de Deus, debaixo de bênção, debaixo de liberdade pastoral, né? Quero também ser grato a Deus pela vida da minha esposa e do meu filho. Eu que troquei ele, ó, tá vendo? Eu que troquei ele. Falei: filho, você vai numa igreja da hora e você vai fazer acontecer. Mas ele está um pouco complicado, né? O Efraim está, ore por ele, porque tem mais de 10 dias que ele está com dificuldade na parte respiratória. Já levamos no hospital e só Deus sabe o propósito que Ele tem. Também sou grato a Deus pela vida da minha esposa, linda, maravilhosa. Ela teve 5 minutos em casa. Foi em 5 minutos que ela chegou, se trocou, descemos, ela entrou no carro e a gente veio para cá. Chegou do trabalho, veio direto. Tem prova da faculdade para fazer. Ela falou: quer saber de uma coisa? Da última vez eu não fui, agora eu vou dar um jeito de ir. Eu te amo, que Deus abençoe sua vida. Também sou grato a Deus pela vida do meu melhor amigo Isaac, e falo com todas as letras e com toda certeza que Deus colocou na minha vida para me ajudar e tem me ajudado. O Isaac me inspira tanto, gente, me inspira tanto, sabia? Eu posso dizer que, pastor, que é bom você ter amigos assim, e amigos que são bons para você, mas que também complicam a sua vida. O Isaac, ele é o misto de tudo isso para mim. Ele é o cara que me ajuda, me incentiva, me apoia, mas que também tem alguns momentos que ele complica tanto a minha vida, mas me ajuda a amadurecer. Então eu entendo que é um propósito. É esse aí o seu? É assim mesmo. A gente sempre tem alguém do nosso lado que é propósito de Deus na nossa vida. E a gente entende que ele é propósito de Deus, não nos momentos bons, mas é nos momentos que ele mais complica as coisas pra gente, que a gente fala: tá bom, Jesus, amém? Mas ele sabe que eu amo ele, ele é uma bênção de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E quem quer ouvir Jesus falar? Amém? Quem achou, diga: eu achei faz tempo. Diz assim, Gênesis 49, o verso 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Mais uma vez. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Pela terceira e última vez, eu quero que você leia junto comigo. 1, 2 e 3. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Amém? Tome o seu assento adorando a Deus. Irmão, repita assim comigo: só vai viver o que ninguém viveu quem passar pelo processo que ninguém passou. Você entendeu? Porque tem coisa que é muito difícil só pra gente.
Você entendeu que existem dificuldades que são as nossas dificuldades, não será dificuldade de mais ninguém? Você entendeu que não adianta você querer colocar alguém no meio da sua dificuldade, porque a dificuldade é sua. Mas por que a dificuldade é sua? Porque Deus preparou ela para você. Por quê? Porque Deus quer te colocar no lugar que Ele não preparou para mais ninguém, só para você. Então, sendo assim, você vai até ter alguém para te aconselhar, para tentar te ajudar, para passar por algumas situações com você, mas o processo é seu, a dificuldade é sua, a situação Deus preparou para você, e nós temos que aprender, e nós vamos aprender algo esta noite na palavra do Senhor, porque eu quero que nós todos, começando por mim, viemos sair daqui entendidos do porquê que nós estamos passando por determinadas coisas na nossa vida. Mas eu já posso afirmar para você que tudo isso é Deus preparando você para chegar aonde nenhum outro chegou, para pisar aonde nenhum outro pisou, para alcançar o que nenhum outro alcançou. É Deus preparando você. E é por isso que, por mais que eu queira talvez abraçar, por mais que o seu pastor queira abraçar a sua causa, terão momentos que Deus não permitirá, porque Deus preparou o processo para você passar. Posso ouvir um glória a Deus? Olha agora para a Bíblia e para o texto que nós lemos, para me te explicar rapidamente. Aqui é Jacó, na sua velhice. Chama agora todos os seus filhos. E ao chamar os seus filhos, ele vai começar a abençoar, porque aquilo era muito importante. Jacó sabia da importância do pai entregar a bênção sobre o filho. Tanto que ele sabia que ele fez o que ele fez lá atrás, né? Esaú estava meio assim, já não queria mais, já tinha largado a primogenitura, já tinha vendido por um prato de lentilha. E no dia de receber a bênção, a mãe olhou e falou: prepara o guisado primeiro, coloca as roupas do seu irmão e vai, entrega o guisado pro seu pai, e ele vai te abençoar com a bênção da primogenitura. Ele sabia da importância disso, e você conhece a história. E é esse mesmo homem, sabendo da importância dessa bênção, que agora, na sua velhice, em um lugar que talvez não era o lugar que ele imaginou terminar a sua vida, ele agora reúne os seus filhos, trazem os seus filhos, e ele manda vir um por um, e ele começa a abençoar um por um, e ele vai falando. E eu quero te explicar uma coisa: a bênção que o pai dá é baseado naquilo que o pai conhece do filho. Vou repetir isso aqui. A bênção que o pai dá é baseado naquilo que ele conhece. Conhece como, Ederson? É porque ele conviveu com o filho. É porque ele conhece as atitudes do filho. É porque ele conhece as qualidades e os defeitos do filho. É porque ele conhece as capacidades e as limitações do filho. É porque ele conhece o filho num todo. Então ele abençoa segundo essas coisas, e também segundo as características que ele enxerga no filho. Olha para alguém e fala assim: o pai te conhece. E fala para essa pessoa: você está passando exatamente o processo que Deus colocou na sua vida, porque Ele te conhece. Porque Deus jamais, como pai, jamais colocará um fardo a qual eu não possa carregar. Está na Bíblia, sim ou não? Está na Bíblia. Então Ele não vai colocar-nos em um processo, colocar sobre um fardo, colocar sobre as nossas costas um fardo ou uma cruz que a gente não tem a capacidade de carregar. Porque o propósito de Deus não é ver você parar no meio do caminho, é ver você chegar no objetivo que Ele tem para você. Repita mais uma vez: o Pai me conhece. E tudo que o Pai colocar sobre a minha vida é segundo aquilo que o Pai conhece de mim. Então olha para o que Deus está falando para mim e para você. Se você conhece um crente reclamão, um crente dramático, um crente sensível, um crente mimimi, reclamão, murmurador, fala para ele: você está passando por aquilo que Deus preparou para você passar, porque Deus conhece a sua capacidade.
O que você está passando não é para te matar, é porque o Pai te conhece. Ele olhou para você e Ele confiou em você esse processo. E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, agora o Espírito Santo me faz lembrar de Jó. Só perdeu tudo que perdeu. Só perdeu os filhos. Só perdeu todas as posses. Perdeu tudo o que tinha, porque o pai lá em cima fez questão de olhar para Satanás e dizer: você viu meu servo Jó? Homem temente, obediente, se desvia do caminho do mal. Foi o pai que fez questão de apresentar um filho na terra, dizendo: esse homem, eu tenho prazer na vida dele. Aí Satanás olha para Deus e fala: mas também com tudo que ele tem fica fácil de adorar. Permita agora que eu toque. Deus tinha tanta confiança naquele homem que falou: vai lá, pode tirar tudo que ele tem. Você não está entendendo, mas eu vou dizer para você dar um glória a Deus comigo. Você só está passando pelos processos que Deus permitiu você passar, porque Deus confia em você. O que Jacó agora está fazendo com seus filhos é exatamente isso. Eu conheço o seu passado, o seu presente, e eu sei o que você vai se tornar no seu futuro. Eu conheço o seu passado, as suas qualidades, os seus defeitos, os seus problemas, as suas habilidades, as suas ideias. Eu conheço tudo de vocês, então eu vou abençoar cada um segundo o que eu conheço de vocês, e cada um segundo o que eu vejo vocês se tornando, mesmo depois da minha partida. E aí ele chega em José, e ele vai olhar para José e vai dizer: José, tu é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte de águas, cujos seus ramos correm sobre o muro. Mas entenda uma coisa comigo, raciocínio lógico. A fruta vem da onde? Da árvore. E a árvore, antes de ser árvore, ela era uma. E toda semente, para se tornar árvore, precisa ser. Jacó está olhando para José e está dizendo: tu és ramo. Mas aí eu volto para o Gênesis 37 e vejo o ramo como uma semente, recebendo do pai uma túnica colorida. E os irmãos olhando para ele, e o sentimento era de ódio. Está na Bíblia. E aí eu vejo essa mesma semente, Isaac, tendo um sonho. E no dia que essa semente, pastor, tem um sonho, ela senta na mesa com os irmãos e vai contar o sonho que teve. Aí os irmãos olham para ele e diz a Bíblia que o ódio aumenta. Já tem ódio porque José gosta de ser obediente ao pai que tem. Já tem ódio porque a obediência gerou para José uma túnica confeccionada pelo próprio pai e exclusiva para ele. E já tem ódio porque agora José senta com os irmãos e vai falar: o meu sonho era que o de vocês se curvavam perante o meu. Aí os irmãos odeiam a mais ainda José. Só que a semente José, e eu estou falando com você, José que veio para esse culto essa noite. Só que a semente José, em meio ao ódio, em meio às perseguições, em meio às calúnias, os apontamentos, os dedos e o sentimento contrário que ele enfrentava todos os dias, ele não para de sonhar. E quando ele sonha novamente, sabe o que ele faz? Ele senta na mesa agora com os irmãos e com o pai e fala: eu tive outro sonho. E na hora que ele fala do outro sonho, a Bíblia vai dizer que até o pai Jacó olha para ele, minha irmã, e fala assim: você está querendo dizer que eu, seu pai, vou me curvar perante você? Entende isso aqui, grave isso aqui que nós vamos, você vai aprender um pouco mais para frente. Quando José conta o sonho pelas duas primeiras vezes, ele não sabe explicar o sonho que ele teve. Ele não tem a capacidade para interpretar o que ele acabou de sonhar. Ele ainda está passando por um processo, pastor, de amadurecimento. Ele tem um sonho, mas ele não sabe discernir o sonho que tem. Das duas vezes que ele conta, ele é questionado, mas ele não explica. Por quê?
porque ainda não era capaz de entender. Olha para alguém e fala assim: José é uma semente. E toda semente precisa ser plantada. Aí a semente de José, olha para mim, a semente de José está em casa. Enquanto isso, os irmãos pegam as ovelhas do pai e vão apacentar. O pai está em casa preocupado com os irmãos. Aí olha para a semente de José, obediente como sempre, e fala assim: José, vai atrás dos seus irmãos para mim, porque faz muito tempo que eles saíram e eu preciso saber onde eles estão. Aí José, mesmo sabendo a dificuldade e os irmãos que tinham, o público que ele enfrentaria, era o público que odeia José. Olha para mim. O que o pai está pedindo para José agora, não é para que José vá para um lugar onde as pessoas gostam dele. Não é para ir ao encontro, à busca de pessoas que não têm nenhum tipo de problema com ele. Pelo contrário, o pai está falando: José, vai atrás de quem te odeia para mim, porque eu preciso saber onde eles estão. Só que a obediência prevalece e vence todo e qualquer medo. José poderia olhar e falar assim: pai, eu não vou não. O senhor sabe como meus irmãos me tratam. Essa tarefa é muito difícil para mim. Mas aí nós voltamos. Deus não nos coloca em processos que a gente não possa suportar. José vai atrás dos irmãos. E eu amo os detalhes da Bíblia, sabe por quê? Porque ele poderia, quando ele chegou no primeiro lugar e não achou os irmãos, ele poderia voltar para casa, poderia ou não? Poderia voltar para casa e falar: pai, aonde o Senhor falou que meus irmãos estavam? Eles não estão, então eu voltei. Mas ele procura informações. Alguém fala: eles foram naquela direção. José vai atrás. E aí, quando a semente aparece para os irmãos que têm ódio, alguém olha para ele e fala assim: lá vem o sonhador. Aí um dos irmãos fala assim: irmã, vamos matar. O outro irmão concorda e fala: vamos matar. Aí um terceiro irmão, pastor, fala assim: vamos matar. E agora a concordância está indo de irmão para irmão: vamos matar. O último fala assim: não vamos matar não. Por quê? Porque ele é nosso irmão? Não. Só para que o sangue dele não esteja sobre as nossas mãos. E agora vamos olhar para a semente chegando perto dos irmãos. Os irmãos vão pegar a semente e, baseado numa outra ideia, eles vão pegar a semente e vão jogar dentro de uma. Pode falar alto quem falou. Dentro de um poço, de uma cisterna, de uma cova. Só que olha para alguém que está perto de você e fala assim: o que Deus tem na sua vida é grande demais para que você seja plantado em um lugar aonde não tem gente para se alimentar daquilo que você gera. Olha para mim, eu tô fazendo uma simbologia. Pela bênção do pai Jacó, tu és um ramo. Só que nesse momento ele é só uma semente que tem sonhos, uma semente que Deus mostrou para ele, que ele seria alguém grande, alguém que Deus colocaria em lugares grandes, que não sabia ainda entender o do porquê estava passando por determinadas coisas, não sabia entender o sonho, não sabia entender o processo que estava vivendo. Mas eu estou falando que alguém, quando através do sentimento de ódio, está falando: vamos matar ele. Alguém, através do sentimento de ódio, pega essa semente e joga ela dentro de um buraco, de um poço. Só que Deus no céu olhou assim e falou: não, aí não é lugar para me plantar você não. O que eu tenho na sua vida é grande demais, é tão grande que esse lugar não é para você. Fique em paz, José. Eu estou dizendo, pelo aquilo que eu acredito na Bíblia, que os céus preparou agora uma caravana de mercadores de escravo. Aí o irmão fala: vamos vender ele. Lá no Egito ele é fraco, ele é magrinho, ele não tem capacidade, ele não vai conseguir, ele vai morrer lá. Só que Deus mandou eu aqui esta noite para dizer para alguém: ei, Deus vai te plantar no lugar certo, porque Deus tem coisa grande para realizar na sua vida. Oh, glória! Porque
A semente que Deus planta, Ele nunca planta no lugar errado. Olha para alguém e fala assim, por favor, fala, Deus te plantou no lugar certo. Fala para essa pessoa, fala, para de reclamar. Fala, Deus te plantou no lugar certo. Você era uma semente que, enquanto o inferno planejava a sua morte, Deus olhou e falou assim, eu vou pegar o plano do inimigo e vou utilizar o plano do inimigo ao meu favor. Pode pegar José, pode jogar na cisterna. Não, tira da cisterna agora e manda para o Egito. O Egito, meu irmão, aquele momento era a maior nação do mundo. Eram os homens mais poderosos do mundo. Era um cenário que ninguém queria estar, só os egípcios. Eram homens poderosos, soldados poderosos. Olha o que Deus fez, falou, eu vou pegar uma semente, e vou colocar lá dentro do Egito. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Pessoas que precisam entender, e que vieram, pastores, para este culto, esta noite, falando, Deus, eu preciso de uma resposta. E a resposta de Deus é, eu estou te fazendo enraizar. Olha para a história, vamos lá. Aí José vai para o Egito, chega no Egito, vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, sabe o que acontece? As mesmas qualidades de um filho dentro da casa do seu pai, agora aparecem dentro da casa de um desconhecido. Olha para mim. As mesmas qualidades que José tinha dentro da casa do seu pai, Jacó, obediente, correto, sabe? Alguém que gostava de fazer dar certo. Quando ele chega numa terra estrangeira, no lugar onde ele não queria estar, no lugar onde não era o que ele imaginava para a vida dele. Deixa eu te contar uma coisa que Deus falou comigo poucos minutos antes de eu vir para cá. Existem cenários que nós não vamos querer estar, porém são cenários que Deus preparou para impulsionar a nossa vida com Deus, para nos impulsionar para aquilo que Deus tem preparado para mim. Vou provar para você porque eu amo a Bíblia. Olha para o Lodebar. Todo mundo olha para Lodebar e fala, coitado de Mefibosete, não era para estar lá. Mas a Lodebar na vida de Mefibosete foi o lugar que Deus guardou, porque se ele continuasse em Israel, naquele momento ele seria morto pelos inimigos do trono. Alguém queria a cadeira e olhar para ele e falar, vamos matar. Mas aí Deus levou ele para Lodebar, guardou ele em Lodebar, até um dia que Davi fala, será que não tem ninguém que eu possa honrar? Então olha para um crente murmurão e fala assim, para de reclamar. Fala e fala, Deus que está mandando falar. Fala assim, para de reclamar. Porque o lugar que você está hoje é exatamente o lugar que Deus escolheu para te guardar. Oh glória. Por que você está falando isso, Ederson? Porque o Egito não era o lugar dos sonhos de José. Oh glória. O Egito não era o lugar que José imaginou. Só que quando José chega no Egito, sabe o que ele faz? Continua sendo obediente e continua fazendo dar certo. Na casa de Potifar, está na Bíblia. Ele chega, começa a trabalhar, começa a assumir responsabilidades. Tudo que põe a mão, dá certo. Tudo que põe a mão, dá certo. Tudo que põe a mão, dá certo. Entendeu? Porque tem pessoas, pastores, que realmente nós precisamos colocar para trabalhar, porque são José. Tudo que põe a mão, faz dar certo. Tudo que põe a mão, faz dar certo. Tudo que põe a mão, faz dar certo. Deus me trouxe aqui para falar com alguém. Comece a trabalhar, porque Deus te capacitou a tudo que você colocar a mão, fazer dar certo. Quem pode dar um glória para Jesus? Só que entenda uma coisa. Eu morei 4 anos e meio mais ou menos no interior de São Paulo. E eu vi algumas coisas, questão de agricultura, não aprendi mais. Fui cortar cana, fui colher café, fui colher tomate, algumas situações. E me trouxe à memória o Espírito Santo, que quando eu fui colher café, eu fui para um ambiente, tinha muitas árvores de café plantadas. Só que, diferente de quando eu fui colher o tomate, que todo o tomate, onde você passava, já tinha crescido, já estava pronto para ser colhido. O café, tinha hora que você ia num pé de café, numa árvore de café, e estava cheio de café para ser colhido. Tinha hora que você ia em outro, na mesma terra, olha para mim, na mesma terra, sendo cuidado pelos mesmos agricultores.
sendo tratado da mesma maneira, sendo regado no mesmo tempo. Porém, não gerava o fruto, não tinha o café. Oh, glória. Vou falar de novo. Você ia nenhuma, estava cheio. Aí a gente forrava as lonas em volta, subia nas escadas, e aquilo doía a mão, porque você vai puxando assim, sabe, para sair, ele vai caindo tudo na lona, depois você vai puxando, é difícil, irmão. Só que aí você ia para a árvore vizinha, e não tinha café para você colher. Na mesma terra, com os mesmos cuidados, só que não gera fruto. Aí uma vez eu perguntei para um dos fazendeiros, eu falei, por quê que acontece isso? Ele falou, Ederson, é porque esse pé passou por um processo de polda. E depois da polda, ele floresce. Depois de ser poldado, ele gera fruto. Aquele está enraizado da mesma maneira que esse. Está forte da mesma maneira que esse. Só que nós não tivemos tempo de poldar. Por que você está falando isso? Porque eu estou vendo um José. Eu vou falar com o pastor, que o pastor está concentrado. Eu estou vendo um José fazendo dar certo na casa de Potifar. Só que o que Deus tem para José não é a casa de Potifar. Está na mesma terra, sendo cuidado da mesma forma. Só que aí chega uma mulher que olha para José e deseja José. E olha para mim. Pode me chamar de louco, mas eu vejo assim, que tem pessoas na nossa vida que são tesouras de polda. Deus enviou elas, oh glória, só para nos fazer passar por situações que nós não entendemos. Mas o céu está mandando te dizer, eu estou só te poldando. Daqui a pouco, depois da polda, você começa a frutificar. Oh glória, abre a boca para adorar Jesus, porque Jesus está aqui, e Ele está falando no íntimo e da alma de pessoas aqui. Fique em paz, que nada saiu do controle das mãos de Deus. Tem pessoas que Deus envia por alguns momentos, pessoas que Deus envia para nos atribular, pessoa que Deus envia para nos atormentar, pessoa que Deus envia para nos aprender a criar raízes, e pessoas que Deus envia para nos poldar. Mas só que depois de ser plantado, enraizado e ser poldado, aí o futuro, irmão, é dar fruto, é gerar fruto, é ter frutos para oferecer. Deus te trouxe aqui para te dizer, está chegando o tempo de frutificar para a glória e louvor do nome de Deus. Só glória. O que acontece com José? É exatamente isso, a mulher veio. E é incrível, pastor, como coisas na nossa vida se repetem. Por quê? Quando José foge da mulher de Potifar, a prova que ela tem contra José é o quê? É a túnica que ficou para trás. Sim ou não? E quando os irmãos vendem José, a prova que eles têm para convencer o pai que José está morto é a túnica que eles arrancaram. Processos repetidos. Eles chegam em Jacó, sujam, oh glória, isso aqui é terrível, sujam a túnica que é a verdade de José. Eles mancham com a mentira, que é o sangue de um animal e não o sangue de José, e apresentam para o pai Jacó falando, ele morreu. O pai Jacó chora, fica triste, e não tem por que ir atrás de José, porque uma verdade de José foi manchada com uma mentira. Na casa de Potifar, é a mulher de um dos grandes do Egito falando. E não só falando, minha irmã, mas com a túnica que todo dia todos viam José vestindo. E mais uma vez, a verdade de José é manchada com uma mentira. E José vai parar onde? Em mais um cenário que ele não queria parar. Dentro da prisão, eu vejo o mesmo José, da casa de Jacó e da casa de Potifar, fazer dar certo dentro da prisão. Olha para mim. Porque
não diz respeito aos ambientes que a gente está. Diz respeito a quem eu sou nos ambientes que eu vou. Ele é obediente na casa do pai, obediente na casa de Potifar e obediente dentro da prisão. Ele faz dar certo dentro da casa do pai, faz dar certo dentro da casa de Potifar. E agora está fazendo dar certo dentro da prisão. De uma maneira, meu irmão, que o carcereiro olha para ele e fala: toma a chave aqui, filho. Administra tudo aí, cuida de tudo aí. Eu, particularmente, pegava a chave, abria a cela e ia embora. Mas ele é obediente a um nível que me constrange olhar assim e falar: ué, de vez de fugir, ele fica para cuidar de quem precisa de cuidado. Porque José veio do céu, isso aqui agora. Pastor, começa a dar frutos, não é só quando senta num trono como governador. Ele começa a dar frutos, é dentro de uma prisão que tem pessoas que precisam de cuidado. Ele começa a alimentar alguém necessitado, né, quando o trono, ou a coroa, ou as vestes de governador chega até ele, não. Ele começa a alimentar quem precisa, é onde os olhos do governo e dos grandões não vê. Mas ele está lá dentro cuidando de um e cuidando de outro. Ô glória. Aí, vou terminar, que hora que é? Está terminando. Aí, ô glória. Dentro da prisão, dois têm um sonho. O padeiro e o copeiro. Oh glória. Deus está aqui, viu, igreja? E aí eu lembro que ministério, chamada, evolui, cresce, amadurece. Lembra que eu falei? Memoriza isso, que na casa do pai, José sonha e não sabe explicar o que sonhou. Mas passou pelo poço, passou pela casa de Potifar, está dentro de uma prisão e agora não sonha mais, mas agora ajuda quem sonha. O copeiro e o padeiro chegam: eu tive um sonho. Ele olha e fala assim: o seu sonho, padeiro, é que daqui 3 dias eles vão te matar. E o seu, copeiro, é que daqui 3 dias eles vão restituir você. E você vai voltar a servir Faraó. Vou repetir. Ele não sonha mais. Mas ele alimenta e ajuda quem sonha. Olha para alguém que está perto de você, por favor, e fala assim: o seu ministério precisa evoluir. A sua chamada precisa amadurecer. Porque bem verdade é que nós não temos que ficar no mesmo nível na presença de Deus a vida inteira. Deus tem amadurecimento, crescimento, evolução para todos nós. Eu, irmão, há uns anos atrás meu negócio era pregar, pastor. Você queria ver eu me chatear, era me chamar para pregar num dia que tinha culto na minha igreja. Eu pedia para o meu pastor e meu pastor não deixava eu ir. Eu falava: será que ele não entende que eu fui chamado para pregar? Só que o ministério evolui, hoje eu fico em paz. Pastor, não dá. O irmão chama o irmão: não dá, é culto na minha igreja. Irmão, não dá, eu estou lá. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou o braço direito do meu pastor. É eu e ele que senta, conversa, organiza, vê, cria ideia, efetua, executa, faz. E diferente de outra época, eu estou em paz, sabe por quê? Porque talvez hoje eu não sonhe mais, mas eu preciso ajudar quem tem sonho. Oh glória. José falou, aconteceu. Mas é engraçado que mesmo dentro de toda evolução, sempre vai vir um reflexo da nossa vontade. Quando o copeiro está voltando para servir o rei, José chama ele de canto e fala assim: lembra de mim quando estiver lá. Olha para alguém e fala assim: tudo tem seu tempo. Fala com convicção, fala: tudo tem o seu tempo. Porque, irmão, vou falar com você aqui. Ia adiantar o copeiro chegar lá, assim que chegasse, chegar falando para Faraó: Faraó, tem um rapaz lá que interpreta sonho. Se Faraó não está sonhando, não ia adiantar de nada. É por isso que eu estou dizendo: tudo tem o seu tempo. Ele queria ser lembrado,
Mas o tempo para ser lembrado também vai chegar. Todos nós queremos ser lembrados, sim ou não? Acho que eu quero, irmão. Quero ser lembrado no churrasco, na festa, na pizza, no rodízio. Somente se for para comer. Lembra de mim. A Esteve, fica doida comigo. Quero ser lembrado no culto de ação de graça. Eu quero ser lembrado na comemoração. Quero ser lembrado. Mas tudo tem o seu tempo. Tem a hora certa do copeiro lembrar que existe um José dentro da prisão. Mas não parado, ajudando e alimentando os necessitados. Olha para alguém e fala assim: sua hora vai chegar. E aí a gente começa a entender a bênção de Jacó para José exatamente por isso. Porque num dia, e eu amo Jesus por isso, olha para mim. José queria estar no Egito nesse momento, sim ou não? Não. O Egito não é um lugar que José queria, irmã. O Egito não é um lugar que José queria estar. Só que entenda uma coisa, como que Deus ele é perfeito na maneira que ele trabalha. Só que agora, Faraó tem sonho. O sonho de Faraó faz com que José seja lembrado. E eu falei que chamada evolui, amadurece. Na casa, pastor, na casa do seu pai, é só um sonhador. Dentro da prisão, é só um interpretador de sonho. Mas, quando o faraó manda chamar ele, ele interpreta. E ainda tem a receita do que fazer. Deus quer te amadurecer, te evoluir, irmão. Quando ele chega, ele fala: ó, o seu sonho quer dizer que está vindo aí 7 anos de bonança. 7 anos que o negócio vai ser bom. Só que depois desses 7 anos vão vir 7 anos de seca. 7 anos de sequidão, 7 anos que as coisas vão ser difíceis. Faraó não pergunta, mas José já evoluiu tanto, já cresceu tanto, já entendeu tanto. Está tão focado naquilo que ele é, que ele fala: e eu já tenho a receita para a gente resolver isso aqui. Constrói celeiros. O maior que você puder construir. Ô glória. De tudo quanto é lugar que tiver, constrói celeiro. E nos 7 anos que as coisas estiverem boas, vai armazenando tudo que você puder armazenar. Por quê? Deus vai nos fazer crescer. Não são nos 7 anos da bonança, ô glória. São nos 7 anos da necessidade, da sequidão. Deus nos faz crescer. Não são no período que está tudo indo bem, Ele nos faz crescer. No período da dificuldade, Deus faz a gente crescer. Deus faz crente crescer é na hora do aperto. Deus faz crente entender o processo e o propósito é na hora da dificuldade. É quando não tem amigo para abraçar, amigo para fazer ligação, amigo para chorar junto. É quando todo mundo abandona, quando todo mundo vira as costas, quando a porta fecha, quando a coisa aperta, estreita. É nessa hora que Deus vai nos fazer crescer na presença dEle. José fala, porque enquanto todas as outras nações estiver passando necessidade, sabe quem eles vão procurar? Eles vão procurar o Egito. E aí o Egito vai prosperar até no período da dificuldade. Isso aqui é muito terrível, irmão. Que mentalidade de Deus esse rapaz tem. Se nós tivéssemos a mentalidade, o entendimento, e tivéssemos a capacidade sempre de executar bons planos, porque bons planos Deus dá. A questão, minha irmã, é executar os planos que Deus tem para os períodos de dificuldade na nossa vida. É executar os planos que Deus nos deu, as estratégias que Deus nos dá no dia da dificuldade, porque no dia da dificuldade, o que fala mais alto é o desespero. É a vontade de abandonar tudo. É a vontade de chutar o pau da barraca e falar: chega desse negócio de servir a Deus, que só traz dificuldade. Não, mas hoje a voz de Deus está falando com a gente, está dizendo: eu vou te ajudar. É no dia da dificuldade que vocês vão entender que eu sou Deus, que tenho algo grande na vida de vocês. Vamos terminar agora. Ainda estou dentro do meu tempo, tá? Calma.
A Esther já olhou para mim ali com o olhar, ué, já passou? Não, estou dentro do tempo. Na hora que José, que deixou de ser sonhador, somente interpretador de sonho, interpreta e dá a receita, olha assim, fala assim: tem alguém aqui no Egito mais sábio que esse rapaz aqui? Nem aqui no Egito nós temos alguém com tanta sabedoria igual ele. Então vamos fazer um negócio? Olha para, não, isso aqui fala com, olha para alguém, por favor. Se você não gostar disso, não precisa fazer, não precisa perder sua bênção. Mas olha para alguém, põe um sorriso no rosto e fala assim: o que Deus tem para você, fala, é exclusivo. Sabe por quê? Porque no Egito não existia governador. E depois de José, também não existiu nunca mais. Olha o quanto que Deus prepara algo exclusivo para a vida de alguém. Lembra o que nós falamos no começo? Só vai viver aquilo que ninguém viveu quem passar pelos processos que nenhuma outra pessoa passou. Eu quero que você manifeste só mais uma vez para alguém e fale assim: o que Deus tem para você é exclusivo. Posso ouvir um glória a Deus? José vira governador. E agora, chega os 7 anos da seca, para a gente terminar. Chega os 7 anos da seca, sabe o que vai acontecer? Quem é que está dividindo o alimento? Quem é que está distribuindo? Quem é que está negociando? Quem é que está alimentando os necessitados? Olha para mim, se José tivesse ficado em Israel, na casa do seu pai, José seria só mais um necessitado. É por isso que tem lugares que Deus coloca a gente, que por mais que eu não queira estar, faz parte do plano de Deus para a minha vida. É por isso que tem desertos que nós vamos passar, que nós não temos que passar por murmuração. É Deus nos resguardando e dizendo: é nesse lugar que eu vou te fazer prosperar, que eu vou te fazer crescer, que eu vou te fazer entender o meu plano. José na casa de Jacó seria só mais um, com fome, necessitado, desesperado, correndo atrás do que comer. Mas agora, José no Egito, é ele quem alimenta os necessitados. Entendeu? Porque o Jacó olha para José agora e fala assim: José, ele afirma, tu és um ramo frutífero. É o pai Jacó olhando para José e falando assim: José, no dia da nossa maior dificuldade, e no dia que a vingança poderia prevalecer dentro do teu coração, no dia que você poderia olhar para os seus irmãos e falar: ah, vocês queriam me matar? Vão tudo morrer de fome. Foi aonde os irmãos entenderam que eles só tinham plantado uma semente que Deus fez florescer e frutificar. Aonde os irmãos achou que ele iria morrer. Entendeu a mensagem de Deus? No lugar aonde o inferno declarou a sua morte, é exatamente o lugar que Deus te fará frutificar. Se coloca de pé. Levanta a sua mão direita, assim, levanta a sua mão direita. Olha a grandeza do que Jacó está falando para José. José, tu é um ramo frutífero. Repete comigo isso, fala: eu sou. Para quem tem fé e quer se tornar com mais força, fala: eu sou um ramo frutífero. Agora presta atenção no que Jacó dá continuidade falando com José. Ramo frutífero junto à fonte. O que é ser um ramo frutífero junto à fonte? É dar frutos em tempo e em fora de tempo. Por quê? Porque mantém uma conexão contínua com a fonte. E que fonte é essa? É a fonte em que a palavra de Deus vai dizer: e eu vi
o trono de Deus, e à direita do trono jorrava e descia uma água como se fosse uma água viva, e todo aquele que está conectado a essa fonte gera fruto em tempo e em fora de tempo, em tempo e em fora de tempo. O que você está dizendo, Ederson? Eu estou falando que no dia da sua alegria você gera fruto, mas no dia da sua tristeza você gera fruto. No dia da sua bênção você gera fruto, mas no dia da sua dificuldade você gera fruto. No dia mais feliz você gera fruto, mas no dia mais triste. Você foi chamado para alimentar pessoas necessitadas. Não temas, você está plantado junto à fonte de águas que jorra do trono de Deus. Abre a sua boca para adorar ao Senhor Jesus. E se encerra dizendo assim: seus ramos correm sobre o muro. Repita isso: seus ramos correm sobre o muro. O muro tem a capacidade de tentar bloquear o crescimento de qualquer árvore plantada. A capacidade de tentar bloquear o crescimento de qualquer árvore plantada. Mas quem aqui já passou assim pelo muro? E aí você vê que acima do muro tem ramos daquela árvore que estão transpassando o muro. Quem já viu isso, levanta a mão. É o que Deus quer tornar você. Por mais que o inimigo tente colocar bloqueios, irmão, os seus ramos transpassam sobre os muros. É Deus dizendo para pessoas: não há impedimento no inferno, na terra, em lugar nenhum que possa bloquear o seu crescimento. Por quê? Porque você é José, é um ramo frutífero, um ramo plantado junto à fonte, e os seus ramos vão ultrapassar os muros. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele é a fonte, Ele é aquele que tem a água, Ele é aquele que nos plantou, Ele é aquele que nos faz vencer os processos. Abre a sua boca para adorar a esse Deus que nos chamou para uma grande obra, para viver algo exclusivo de Deus. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode adorar a Jesus, adora Ele da sua maneira. Oh Espírito de Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos pela tua palavra, pela tua bondade, Senhor. Senhor, faça acontecer, faça-nos viver, ó Pai, esta mesma bênção de José, que nós venhamos ser este ramo frutífero, essa árvore frutífera, que nós venhamos ser referência, que nós venhamos ser alguém cujas pessoas procurarão no dia da necessidade, e nós venhamos gerar o fruto dentro do tempo, fora do tempo, porque nós não somos pessoas comuns, não somos árvores comuns, nós somos árvores plantadas junto aos seus rios, e que nenhum impedimento e nenhuma barreira venha nos bloquear. Nós cresceremos, nós cresceremos, nós cresceremos. Levanta a mão. Nós cresceremos, nós cresceremos, nós frutificaremos, nós geraremos o fruto e nós ganharemos almas para o reino de Deus. Só quem acredita, por favor, adora Jesus junto comigo um pouquinho. É isso que eu tenho para entregar para você. É isso que os céus têm para entregar para mim e para você. Aceite os seus processos. Aceite os cenários que Deus está permitindo você passar. Entenda que esses cenários muitas das vezes são a proteção de Deus para a sua vida. Entenda que esse cenário muitas das vezes não tem capacidade de bloquear ou impedir que Deus te torne aquilo que Deus prometeu para você que Ele te tornaria. Eu amo a Bíblia, porque se José governou o Egito, Daniel
mandou e fez o que Deus queria que ele fizesse dentro da Babilônia. Jesus chegava dentro do templo, da sinagoga. Lá existia um tal de favorecimento para a família, uma dinastia familiar. Tinha que ter referência, tinha que vir de família influente, tinha que ter dinheiro para poder tomar a vez e pregar. Jesus chegou lá e mostrou que o governo era dele. E que nenhuma dinastia de homens pode impedir ou bloquear o crescimento ou aquilo que vem de Deus. Deixa eu repetir isso aqui para você. O que você vai viver é exclusivo. Eu vou repetir, meu coração queima isso aqui. O que você vai viver é exclusivo. O que nós vamos viver é exclusivo. Vão olhar para nós e falar: mas eu nunca vi ninguém passando por... É porque é para você passar, é para você viver. E é para você chegar. Pelo amor de Deus, não perca. E não saia do que Deus tem permitido você viver. E entenda que o que está preparado é bem maior. E eu tenho uma mensagem exclusiva de Deus para uma pessoa. E eu entrego o microfone a quem é de direito. Deus está dizendo para alguém aqui, e o coração dessa pessoa, a alma dessa pessoa vai pulsar agora, vai arder. Deus está dizendo, para cada dia de vergonha que você está passando, eu tenho dupla honra para te entregar. Vou repetir isso aqui. Para cada dia de vergonha que você está passando, Deus tem dupla honra para te entregar. Nada fugiu do controle da mão de Deus. É só Deus te fazendo enraizar, te poldando e te dizendo: José, calma. Que a mesma tesoura, a mesma mão que tentou te matar, vai ter que te procurar. Para poder que se alimentar de você. E alguém abraça a irmã aqui, tá vendo? Eu não brinco com Jesus não, abraça ela, dá um abraço, né? E você que se puder, glorifica Jesus, adora Jesus, faz alguma coisa para Jesus, porque Deus está no nosso meio, o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Quem é que vai pegar o microfone aqui? Porque Deus me mandou dar um abraço em uma pessoa aqui. Eu agradeço a minha oportunidade eu agradeço. E você, se puder, adora Jesus, faz alguma coisa para Ele aí, porque Ele falou comigo e com você. Aplauda o Senhor.